este é um convite para nós orarmos. Eu vou aqui passar a dar aos irmãos as orientações de como nós vamos orar. Aleluia. É que se nós como igreja nos calarmos, o diabo vai dizimar a humanidade sob um horário impávido da igreja. Nós não vamos deixar o diabo fazer isso. Nós vamos travá-lo. Porque nós temos um artigo aqui que diz por causa dos eleitos. E somos nós. Também temos um artigo espiritual aqui que diz eis que eu vos dê poder para pisar de serpentes e escorpiões da força do mal. Por detrás disso tudo está o diabo. Ele quer fechar a igreja, porque não pode destruí-la, mas famílias ele pode destruir. Depois dessas orações, haverá luz para as nações. Haverá luz para o nosso país, para as nações do mundo. Haverá luz. Aleluia. Serão 6 dias de jejum. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6 do mês de abril. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até segunda-feira. Neste caso, os irmãos poderão comer depois das 18 até às 0h59. Então, 18 até 0h59 da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Do dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos dias, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos comer. Quer dizer que não haverá pequeno almoço, não haverá lanche. Só teremos o jantar. E o jantar vai começar depois das 18 e antes das 0 do mesmo dia. Aleluia. E vamos estar em oração. E vamos começar a orar às 4. Né? Abrimos jejum hoje às 0. Por isso que vim cá para vos orientar. Abrimos jejum hoje às 0 e começamos a orar. Então, quando forem 4 horas, vamos começar a orar das 4, de 2 em 2 horas. Quando nós colocamos 4, é que os irmãos vão orar às 0 para abrir o jejum e depois vão descansar um pouco, né? Vão dormir, talvez, então 4 horas começam aquelas orações, né? De madrugada. Lembra quando Deus disse buscar-me cedo e me achareis? Então, 4, vamos orar, 6, vamos orar, 8, vamos orar, 10, vamos orar, às 12, vamos orar, às 14, vamos orar, às 16, vamos orar, às 18, vamos orar, e vamos fechar o jejum às 18. Quando forem 18 horas, o irmão ou a irmã pode, você que está em Moçambique, pode sintonizar o canal da nossa televisão Kingdom TV, está na plataforma Star Times. Os números são 958 ou 115. Então, ali eu estarei a fazer uma oração em direto para fecharmos o jejum. E os irmãos que estão na Europa e na América, os irmãos de Portugal, da Alemanha, de Holanda, os irmãos da França, onde temos o ministério lá, temos nossos irmãos que estão nesses países, os irmãos estão no Brasil, temos lá também ministério, e temos também muitos irmãos de outros ministérios também. Então, vocês poderão nos acompanhar via YouTube, quando forem 18 horas de Moçambique, ou seja, entra na internet, entra no Google e procura saber a diferença do fuso horário entre o seu país e Moçambique. Então, quando forem 18 horas de Moçambique, procura ver que horas serão, que são equivalentes a 18 horas aí no seu país. Então, vai começar o jejum e terminar o jejum dentro do fuso horário do seu país, mas tendo como base o fuso horário de Moçambique, que é que o apóstolo estará a ministrar e orientar aos irmãos. Amém? Muito importante. Então, convido a todos os irmãos, eu sei que muitos irmãos agora estão de prontidão para orar, e vamos estar a orar. E vamos enviar orações a Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, quando os apóstolos choraram. Atos 4, versículo 29.
Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos seus servos, está a ver que o coronavírus é uma ameaça para o mundo, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estens a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, vamos orar pela cura das pessoas. Aleluia. Versículo 31 diz: e tendo eles orado, vamos orar pela cura e pela salvação das almas. Versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uau! 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 Está a ver aqui? Diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aquele lugar moveu-se. Deus respondeu. Eles foram cheios de Espírito Santo. O medo desapareceu. O pânico desapareceu. A ousadia veio. A fé veio. A saúde veio. A cura veio. A bonança veio. A bonança virá para as nações, em nome de Jesus. A bonança virá para a tua nação. A bonança virá para Moçambique. A bonança virá para a Europa. A bonança virá para a África, em nome de Jesus. O diabo será travado com o seu Covid-19, em nome de Jesus Cristo. Aqui diz, eles oraram e Deus respondeu. Então, se eles oraram e Deus respondeu, nós também podemos orar e Deus responder. Aqui nós vemos que Ele respondeu. Também fará o mesmo para nós. Aleluia. Então, como começar o seu jejum? Como? Aqui para os apóstolos, como começar o jejum? Está a ver? Há pessoas que podem ficar um dia sem comer nada e não estão a jejuar. Se calhar estão a fazer dieta ou porque não tem o que comer em casa nesse momento. Quando se fala de jejum, existem certas coisas que nós temos que observar. Para o jejum ser um jejum espiritual, ser um jejum produtivo, é necessário, em primeiro lugar, você preparar o seu coração. Então, prepara o seu coração. Como que se prepara o coração? Se tem uma ofensa contra alguém no seu coração, perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Purifica o seu coração. Perdoa. Perdoa. Essa é a primeira coisa a fazer, limpar o seu coração, por meio do perdão. Uma das formas de perdoar alguém é orar por aquela pessoa, para o bem daquela pessoa. Isso é muito importante. Abrir o seu coração. Porque o que conta é o seu coração, neste momento. Imagina que você tenha no curral um boi e um burro, que é um jumento. E você vê que o jumento ou o burro está a engordar e o boi está a emagrecer. E você nota que quando os dois vão comer, o burro come mais em relação ao boi. E o boi emagrece. Então, o que você pode fazer? Você amarra, imagina que você amarrasse o jumento para não ir comer. E também amarrasse o boi. O fato de amarrar o jumento para não ir comer não quer dizer que o boi vai engordar. Não quer dizer que a vaca vai engordar. Por quê? Porque a vaca ou o boi não está a comer. Então, para poder engordar a vaca ou o boi em detrimento do burro, você tem que amarrar o burro e soltar a vaca para ir comer. O que isso quer dizer? É uma parábola. Estou a dizer, se nós queremos nosso espírito ficar fortalecido, ficar equipado, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de luz, cheio de fé, nós temos que subjugar a carne. Ele me dá um espírito. Se ficar o dia todo sem comer nada fisicamente, não quer dizer que está de jejum. Não. Para o jejum ser jejum, o seu espírito tem que estar a se alimentar quando o seu corpo não está a comer nada. Esta é a razão porque recomendo aos irmãos que estão aqui em Moçambique, principalmente em Maputo, podem ir à livraria da igreja, adquirir os DVDs, já aí no cruzamento da Mozal, em Boan, e poderá também ligar para os números, vão passar o seu rodapé. Neste momento, a parte da sua casa, este jejum será feito em casa. Essa é uma nota. Não haverá culto na igreja, o encontro não será na igreja, será em casa. Então, cada um vai fazer na sua casa. Sublinho mais uma vez, cada um fará jejum na sua própria casa. Não precisa de sair para lugar nenhum.
fica aí em casa e ore aí em casa. Ore aí em casa. Todos em casa. Todos em casa. E no fim do dia, 18 horas, eu vou estar a ministrar para os irmãos. Então não saiam, certo? Fiquem em quarentena todos aí em casa. O que eu quero aconselhar os irmãos a fazer é abrir o seu coração, alimentar o seu espírito. E você vai sair, depois desse jogo, você vai sair forte, vai sair gordo no espírito. Cheio de unção, cheio de glória, cheio de luz. Aleluia. E ao fim do dia o diabo terá sido travado completamente. É o que nós queremos fazer. Então, esta é a orientação que dou aos irmãos. E como vai começar? Hoje, começa para agradecer a Deus. Ponto número 1, começa para agradecer a Deus. Pai, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação, obrigado pela cura, obrigado pela liberação, obrigado pela tua graça, pelo teu amor eterno e incondicional para comigo. Então, você vai começar a orar por ajoelhar-se aí em casa, levantar as mãos, ou por estar de pé com as mãos levantadas. Não importa a posição do seu corpo, o que importa é a posição do seu coração. Entregue e rendido a Deus. Então você vai começar por agradecer a Deus. Ponto número 1, agradece a Deus pela sua graça, pelo dom da vida e pela sua proteção. Por exemplo, Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor eterno e incondicional para comigo, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Obrigado pela proteção e pelo dom da vida. E começa a agradecer-lhe por tudo que ele fez de bom para si. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, peça perdão se há algumas áreas na sua vida que precisam de ser alinhadas à palavra de Deus. Se há algumas coisas em você que sabe que não tem andado bem diante de Deus. E nesse tempo, você estará pedindo perdão a Deus, se arrependendo diante de Deus. E vamos orar e pedirmos perdão e nos arrependermos diante de Deus pela humanidade. Alguém pode dizer, apóstolo, eu não fiz nenhum mal, por que eu vou pedir perdão? Lembre-se, Jeremias, quando orou pela sua nação, inclusive Daniel, quando orou pela sua nação, ele confessou os pecados do seu povo. Daniel era um homem santo, era um homem justo, foi um jovem temente a Deus de toda a sua mocidade. Era um homem muito íntegro. Mas por que ele confessou o pecado do seu povo? É porque ele sabia que, embora ele como pessoa não tivesse cometido erros, havia certos pecados cometidos pelo seu povo que precisam ser confessados diante de Deus. O que nós vamos fazer é pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus. E depois, em terceiro lugar, vamos começar a orar pelas famílias, para Deus proteger as famílias, para Deus sustentar as famílias, alimentar as famílias. Estaremos a orar pela provisão. O que é provisão? Que pão e água não faltem para as famílias. Que pão e água não faltem para as famílias. Vamos orar pela proteção da família. Oramos pela saúde da família. Nessa família vamos orar pela provisão de Deus, pela proteção. Neste item de família vamos orar também. Vamos também orar pela restauração de casamentos, restauração de lares, libertação dos nossos filhos, netos, pais, mulheres, maridos, salvação das nossas famílias. Se calhar na sua família tem alguém que ainda não está salvo, orar para a salvação deles. Então, vamos orar pelas famílias e pelas famílias do mundo inteiro, principalmente as famílias do nosso país. Isso é muito importante. Vamos orar. E famílias do seu país, você que me assiste. Então, vamos orar pelas famílias, certo? E depois, quarto ponto, vamos orar pela igreja. Orarmos pela igreja, para que o reino de Deus se expanda na terra, para que Jesus continue edificando a sua igreja, para que qualquer coisa feita contra a igreja seja cancelada em nome de Jesus Cristo, para que a igreja cresça, prevaleça, porque a igreja é um hospital emocional. A igreja é a polícia espiritual de Deus na terra. Então, orarmos pela igreja, para Deus purificar a sua igreja, para Deus santificar a sua igreja. Se calhar havia práticas em muitas igrejas que Deus não gostava, que abominava. Esse é o tempo também de pastores, evangelistas, apóstolos do evangelho, reverem seu ministério, reverem a sua vida. Em que área eu me desviei? Em que área não tinha nada do bem? Rever a sua vida. Fazer como disse Jeremias, sonda-me, Senhor, e conheça-me. Fazer como disse Davi nos Salmos. Sim, foi Davi que disse, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E sim, foi Davi que disse isso. Salmo 139. Não, pedir a Deus para sondar-lhe,
Pedir a Deus para sondar. Como homem de Deus, como pastor, como evangelista. É tempo de voltar para Deus. Voltar para a fonte. Se calhar você estava desviado, volte para Deus. Este é o tempo de rever o nosso ministério, o seu ministério. E trazer Deus lá, santidade para a igreja. Pureza na igreja. Cristo como centro da igreja dele. Se haver negócios sendo feitos na igreja, é tempo de serem removidos, colocar Cristo no centro da igreja. É tempo de santificar a igreja. Então, mas também oramos pela união da igreja. Pela união da igreja. Pela união de toda a igreja. No mundo inteiro, em nome de Jesus. Orarmos para que a igreja cresça e avance. Nesse ponto, oramos pela salvação das almas, para a expansão do reino de Deus na terra. Isso é muito importante. Vamos ver que Deus capacita a igreja, aumente a graça, aumente a unção. Então vocês também, irmãos, são crentes, orem por nós como apóstolos, orem por nós como pastores, evangelistas, orem por nós, orem pelo seu pastor, orem pelo seu apóstolo, pelo seu missionário, pelo seu evangelista. Orem por nós, isso é muito importante. Orem pelos homens de Deus. Aleluia, esse é um ponto muito importante pela igreja. Aleluia. Jesus disse, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quarto ponto, vamos estar a orar também. Oramos pelos nossos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria para saber o que fazer nesses tempos para o bem comum. Oramos por eles, pela proteção, pela graça, pela sabedoria, pela determinação e coragem nos seus corações. Oramos também, ponto número 5, vamos estar a orar pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde no mundo inteiro, que estão a arriscar a sua vida pelo bem dos outros, pela proteção deles, pela graça e sabedoria. E vamos orar também como sexto ponto, orarmos para Deus estancar definitivamente este Covid-19. Que todo o plano do diabo feito no espírito contra a humanidade, contra a igreja, contra famílias, seja cancelado em nome de Jesus. Que essa pandemia desapareça, que essa epidemia desapareça, que esse vírus desapareça, que haja luz para nações, países, e haja reabertura dos países, reabertura do comércio, reabertura da vida, reabertura das atividades do dia a dia. Em nome de Jesus. Vamos orar. Depois desses 6 dias, algo vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Então, e sétimo ponto, nós vamos orar também. Qualquer um dos irmãos pode colocar qualquer pedido que tiver no seu coração, que quiser pedir a Deus. Qualquer pedido, coloca a Deus. Qualquer pedido. Então, quando vocês têm uma coisa que quer pedir a Deus nesse tempo especial, então peça a Deus essa coisa. Ele vai dar assim. Peça. Aleluia. Não sei qual é essa coisa. É no seu casamento. É casamento, é emprego. É essa obra que até que não terminou. É o seu lar que não tem paz. Peça qualquer coisa a Deus. É sua saúde, peça a Deus. E é pelos seus filhos, peça a Deus. São filhos drogados, peça a Deus. E oitavo ponto, vamos estar também a orar, que é muito importante. Vamos orar para que a palavra de Deus cresça e prevaleça. Tal como o livro de Atos 19, versículo 20 diz, que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que a palavra de Deus cresce e prevalece. Onde? Nos corações dos homens. Vamos orar pela moldação dos corações dos homens. Orar para que Deus te dê fome e sede da sua palavra. Fome e sede da sua palavra. Fome e sede da sua palavra. Interesse pelas coisas espirituais. Isso é muito importante. Orar também para Deus lhe dar o espírito de oração. O que é isso? Ter vontade de orar, ter comunhão com Deus. Isso é muito importante. E outros pontos de oração vou estar a dar ao longo deste período, mas esses são os pontos-chave. E esses pontos não são lineares. Podemos começar com qualquer um deles. Está certo? Não precisa de ser nessa ordem toda. Temos que colocar. Continuamos a orar
as 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então vamos estar a mencionar esses pontos e outros mais. Orarmos para o fim dessa pandemia de Covid-19 em Moçambique, em África, na Europa, na América, no mundo inteiro. Em nome de Jesus. Aleluia. E é muito importante. Estamos a orar como igreja. Orarmos como igreja. E, acima de tudo, preparar-se para a segunda vinda de Jesus. Para que Jesus encontre uma igreja pura, santa e preparada para a sua segunda vinda. Aleluia. Vamos orar. E também orarmos pela paz. Pela paz dos nossos países. Pela paz do nosso país, dos nossos países. Pela paz. Pela paz. Pela paz. Esse é um dos pontos. A paz definitiva que vem de Deus. A paz dos corações dos homens. Aleluia. Orarmos também para que o índice de violência baixe. O índice de criminalidade também baixe. Orarmos também para que o medo, o terror e o pavor sejam removidos dos corações das pessoas. Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Isso tudo se traduz em 3 pontos principais. Orar contra a pandemia do Covid-19, coronavírus. Orar pela igreja. Orar pelas famílias. Então, são esses os pontos de oração. Os pontos de orações, aliás, chave para este período todo. Outros vamos estar a dar. Aleluia. E que Deus dê sensibilidade aos nossos corações para a palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe e sejam bem-vindos a este momento. E uma nota. Ao longo desse período, alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Está bem? Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. E não fique distraído. Por favor, não fique distraído. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Então, se for necessário desligar algumas coisas que te roubam atenção, né? Em jejum você estará a fazer em casa, certo? Então, tudo aquilo que lhe rouba atenção, desliga-se dessas coisas. Foca-se na oração, tá certo? É muito importante. Não fica aí nos Facebooks a ver coisas desnecessárias, no YouTube. Então, se você entrar no Facebook ou no YouTube, é só para entrar no canal da igreja para acompanhar às 18 horas a mensagem que vamos estar a dar. Ou acompanhar as pregações ao longo do dia, para vocês que têm megas. Mas não fique distraído por qualquer outra coisa, para o máximo sucesso nisto. E vamos pôr pressão sobre o diabo e vamos orar para Satanás, em nome de Jesus Cristo, tira a tua mão sobre nós, sobre a humanidade. Nós oramos como igreja. Perceba isto. Você como filho de Deus já está protegido, você está em Cristo. Mas nós estamos a orar pelo mundo que está vulnerável. Então você não pode orar como vítima, você ora como vencedor. Lembra, os portões do inferno prevalecerão. Significa que é a igreja que deve crescer e avançar, o inferno reduzir. Então você está protegido, porque você está em Cristo. Mas você tem que agora invocar a Cristo para o bem dos outros. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Olha para Cristo, confia nele. Estamos juntos. Eu te amo. Tu és especial para mim, porque tu és especial para Jesus. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Apóstolo Honório Cutano. Deus vos abençoe a todos os irmãos nesse jejum. Aleluia. Sigam todas as recomendações e sejam abençoados em nome de Jesus. E ao longo desse jejum, há uns livros nos quais terão que meditar, o livro de Daniel, o livro de Esther, e meditar também no Mateus 18, versículo 18. Jesus disse: se 2 de vós concordardes na terra sobre qualquer coisa que pedirdes, o vosso Pai fará para vocês. Então Deus vai fazer como nós concordarmos. Então se você está com sua esposa, seu marido, junte as mãos em casa e orem juntos, concordem. Orem juntos, concordem. Se você está sozinho em casa, ore sozinho em casa. Mas faça jejum em casa. Eu garanto-lhe 100% que depois deste jejum, grandes coisas vão acontecer. Os planos do diabo, todos que ele tinha, cairão abaixo. Famílias serão restauradas, a igreja vai crescer, vai avançar, nações serão estabilizadas e vidas serão salvas em nome de Jesus. Amém.
Deus vos abençoe. Shalom. Então, este é o jejum. Engaje-se, concentre-se, entre e participe. Esteja dentro desse programa. E outra coisa, ao começar a orar, peça assim: Espírito Santo, dá-me a graça ao longo desse jejum. E Ele vai dar graça a você. Muitos de vocês nem vão sentir fome, nem vão sentir sede. Se Ele der aquele jejum, não vamos beber água, nem vamos comer comida. Só depois das 18. Mais uma vez, quando der 18, depois das 18 já pode comer. Tudo que você puder comer mais saudável. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E os pastores também poderão fazer o mesmo nas vossas igrejas. Orar. Isso é uma bênção. Aleluia. Os filhos das nações para Cristo. Esta é a recomendação para vocês. Essa é a mensagem de tratamento para vocês. Amém. Deus vos abençoe. Shalom.